Olá pessoal, professor Yuri novamente, hoje para mais uma aula de JavaScript. Especificamente nós vamos falar de funções matemáticas. A gente viu funções nativas para tratar caracteres, cadeias de caracteres, porém hoje a gente vai tratar um pouco das funções matemáticas. Para a gente acessar algumas funções matemáticas, basta a gente vir na nossa paginazinha da 3D School, né, que eu já disse que trata de toda a documentação de JavaScript. A gente tem as referências do JavaScript. E depois a gente tem aqui JS Math, né, que são as funções, os métodos, os atributos que a gente usa para trabalhar com expressões matemáticas e cálculos matemáticos. A gente tem aqui tudo que se trata, né, da gente declarar uma variável para se trabalhar com cálculos matemáticos. A gente tem algumas propriedades que a gente dá para o objeto que a gente vai trabalhar, para as expressões matemáticas. E a gente tem os métodos, né, que são as funções nativas, que são pré-definidas para se trabalhar com expressões matemáticas no JavaScript. Nessa aula a gente vai ver quatro desses métodos, 4 dessas funções nativas que a gente pode trabalhar, que elas serão usadas durante todo o nosso trabalho com desenvolvimento e durante a vida de vocês também. Então elas são bem específicas e bem usuais. Então, para começar, a gente vai lá no nosso Sublime Text. Nós vamos criar mais um documentozinho. Vou salvar esse documento como funções nativas matemáticas .html. Vamos criar um documento aqui HTML simples, né? Igual a gente já fez em outras aulas. Vou colocar funções matemáticas como título. Matemáticas nativas. E vamos criar aqui um script para a gente trabalhar com essas 4 funções. Esse script será aqui interno, mas vocês podem usar um documento externo. Serve só para o intuito de ficar mais fácil visualização. Então, para começar, a gente vai criar aqui uma variável x. Ela vai receber um valor de 12.360. Então essa variável ela é do tipo float, né? Porque ela tem aqui a parte decimal. Então ela tem a parte decimal quando eu já dou um valor para uma variável numérico com uma parte decimal, a gente diz que essa variável ela é decimal. Vamos supor que eu deseje arredondar esse valor para cima. Então esse valor ele tem um ponto decimal, eu quero que arredonde esse valor para 13, por exemplo. Então é muito simples, basta eu usar um método math, que é de matemática, .sale, certo? Então eu tenho aqui um método, né, que vem com um atributo, né, uma função que arredonde esse valor para cima. Então eu vou dar aqui um documento.write para a gente escrever essa variável arredondada, certo? Então vamos lá para o nosso sitezinho. Eu preciso abrir ele aqui. Funções nativas matemáticas. Então tá lá, né? Arredondou o meu valor da minha variável, que antes era 12.360, né? Que no caso ele te usa padrão americano, né? Para ponto flutuante aqui ele usa o ponto ao invés de vírgula. Então eu estou arredondando, forçando um arredondamento para cima, né? Então esse valor foi para 13, o valor que eu mostrei.
Então eu vou escrever aqui como nosso estudo, né? Método.sale é função nativa para arredondamento para um valor inteiro superior, né, ao apontado aqui, certo? Mas vamos supor que você queira arredondar esse valor para baixo, né, que a gente queira que esse valor seja arredondado para baixo. Então, em vez de sale, a gente vai colocar o floor, né, quer dizer chão. Em sale é o teto, floor, chão, certo? Eu dou um Ctrl S, a gente vem lá, atualizo, então ele foi para 12, né? Quer dizer que ele arredondou para baixo, né? Então esse valor será mostrado como um valor inteiro arredondado para baixo, que será o 12. Então esse método, for é uma função nativa para arredondamento para um valor inteiro inferior ao mostrado aqui, né? Então essa variável tem um valor de 12.360, ele foi arredondado para baixo, pegando a parte inteira que seria 12, né? Mas se vocês observarem aqui, eu estou forçando um arredondamento para cima ou para baixo. Porém, a gente sabe que na matemática, a gente, quando tem um valor abaixo de 5, né, na parte aqui flutuante, na parte decimal, ele tem que arredondar para baixo. Se eu tiver acima de 5, ele tem que arredondar para cima. A gente chama de arredondamento por média. Então, para a gente fazer isso, a gente tem uma função que é o math.round. Então, ela é uma função nativa para arredondamento a partir da média, né? Então, quer dizer, se eu usar esse método aqui agora, o round, ele vai arredondar o 12.360 para baixo. Por quê? O 12.360, né, ele é abaixo da média de 5, né? Que o 5 fica na média, né? O que eu tenho acima, se eu tiver acima, eu arredondo para cima, abaixo eu arredondo para baixo. Então, vou ver como funciona. Então, F5 continua com 12, né? Porque 12.360, né? Está arredondando para manteve o valor. Se fosse 12.560, olha só. Quer dizer que está acima de 5. Eu dou um F5, né? Foi para 13. Porque ele arredondou, o 5 ele é maior do que a média, né, de 5. 560 é maior do que a média de 5. Então arredondou para 5. Ok, pessoal? Essa é uma forma da gente arredondar através, né, da média de arredondamento matemático de 5. Então, em algum momento no seu código, você vai usar esses arredondamentos, né? Então, a gente viu que o sale, ele arredondou para um valor superior, o floor eu forço ao valor inferior, e o round, né, a gente arredonda através do método matemático da média. Então, a média abaixo de 5, ela arredonda para baixo, acima de 5, arredonda para cima. Então, outro método interessante também que a gente trabalhar é o handle. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu achar esse aqui. Então, essa função handle, o que ela faz? Ela retorna um valor entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, ele vai retornar um valor randômico, ou seja, aleatório, né? Então, cada vez que você atualizar essa variável, ela vai pegar um valor aleatório
entre 0 e 1. Então vamos testar. Então eu vou usar aqui random, certo? Ela não passa parâmetro, porque ela vai retornar um valor aleatório para minha variável x entre 0 e 1. Vamos salvar. Vamos ver a nossa função. Olha que interessante. Olha só, cada vez que você atualizar, ela vai dar um valor aleatório entre 0 e 1 para a minha variável, né? Mas para que isso serve, né? Para que isso serve? Isso serve no caso de você querer criar, por exemplo, senhas aleatórias. Então você usa esse valor para criação de senhas aleatórias. Você faz algum cálculo com esse random, né? Então cada vez que você atualizar aquele valor, ele vai te dar um valor aleatório. E ele não vai se repetir, porque é um valor muito grande, né, flutuante, entre 0 e 1. Também é muito utilizado para jogos. Quando a gente trabalha com jogos, para trabalhar com inteligência artificial, a gente pega números randômicos, muito utilizado. Então, essa aula a gente viu, né, algumas das funções matemáticas que a gente trabalha para trabalhar com números, né? Espero que tenham gostado e quero que vocês façam uso de outras, né? Vejam aqui quais desses métodos vocês querem usar e aprender, né? E executem ele para a gente ficar mais práticos quando for fazer as nossas funções matemáticas. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.